Ele é da cidade de Divino, tem 32 anos, é professor de educação física. Estou aqui com Gustavo Melo, o grande campeão do esporte powerlifting. Gustavo, boa tarde, pra gente é uma honra estar aqui com você. Boa tarde, para mim também é uma satisfação muito grande estar com vocês, agradecer o espaço e a oportunidade de falar um pouco sobre o meu esporte e a minha trajetória. O que mudou? Como é que foi aí a sua trajetória, o seu esforço para chegar a campeão desse esporte? Primeiro assim, né, a gente está aqui em Divino, a gente sabe que é um esporte que ainda não é tão difundido, né, nos interiores do nosso país, do nosso estado, mas ele tem tomado proporções, né, o powerlifting, para quem não conhece o esporte, para quem não entende bem, ele é composto por 3 levantamentos básicos, né, a gente tem a figura do agachamento, o supino e o levantamento terra, e para quem pratica musculação, né, segue alguma coisa nas redes sociais, você acaba se aproximando um pouco desse mundo dos esportes de força. E aí, nesse contexto, foi quando eu conheci o powerlifting, há mais ou menos 2 anos atrás, comecei a pensar em competir e tudo mais, e treinando na academia mesmo, eu fui para a minha primeira competição ano passado, e acabou que toda essa trajetória, que é relativamente curta, né, mas em fevereiro de 2026 agora, ela desembocou no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, e eu acabei me sagrando campeão, né, do powerlifting clássico, né, o HAL, que é o não equipado, na categoria 120 mais quilos, que é a minha categoria, Open, né, que é a categoria de desempenho, é a faixa adulta das categorias, né, porque a gente tem Master, tem Júnior, enfim, a categoria de desempenho é a Open, então eu fui campeão na Open HAL, né, que é sem equipamentos, né, é cru, né, digamos assim. Agora, você certamente enfrentou muitos desafios físicos, até mesmo psicológicos. O que você, assim, destaca como principal nisso daí? Essa é uma boa questão a gente pensar, especialmente o esporte de rendimento, né? Envolve muita pressão psicológica, né? Muita autocobrança também, né? A gente cria expectativas e tal. E aí, quando eu cheguei lá para competir, eu me vi numa situação delicada, de certa forma, porque eu vinha numa crescente muito boa, eu estava tendo resultados muito bons, em treino então nem se fala, resultados muito promissores. E aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que ser campeão, eu coloquei uma cobrança muito pesada em cima de mim mesmo. E aí a hora que a gente chega lá no tablado, que você tá aquecendo e tal, e aí você começa a ver figuras do esporte ali que já são conhecidas, que já foram campeões. A minha categoria mesmo esse ano é a categoria que mais tinha campeões disputando, né? Então a gente tinha ali, se eu não me engano, comigo agora são 7 campeões na minha categoria, mas nesse ano tinham 6 já. E aí a pressão bate, né? Uma coisa é fazer certamente, aqui, com certeza. Uma coisa é fazer aqui na minha casa, né? Sozinho. Lá fora outra realidade, né? Outra Exatamente. situação. Então assim, quando eu cheguei lá, eu senti esse misto de emoções. Inclusive isso prejudicou um pouco o desempenho. Felizmente não prejudicou a nível de eu perder o campeonato, mas eu cometi erros técnicos, questões que não acontecem normalmente, que aconteceram porque houve essa perda de concentração, pela pressão mesmo, e eu acho que é normal, porque foi meu primeiro grande campeonato. Eu disputei campeonatos a nível regional e estadual, mas um campeonato brasileiro tem um peso muito grande nesse contexto. Sem dúvida. Onde você pretende chegar com o esporte, as suas expectativas? A gente vê aí, você apenas 32 anos, tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Então, assim, essa é uma questão que eu sempre falo, né, nas redes sociais, eu estou sempre postando minhas rotinas e tal, minhas coisas de treino. O meu lema ultimamente, né, desde que eu entrei nesse esporte, comecei a ver que tinha algum potencial real, trabalhar duro, pé no chão, mas sem deixar de sonhar. Então eu estou aqui, estou fazendo as minhas rotinas de treino, estou seguindo o que o meu treinador passa, inclusive abração aí pro Bruno, lá em BH, Bruno Belém, pessoal da BH Powerlifting. Acompanhamento também que eu faço nutricional, né, Daniel Bortolo, grande abraço. Então assim, eu estou sempre seguindo essa lógica, né, da minha equipe, do apoio que é passado, então com os pés no chão, fazendo o trabalho que está sendo proposto, fazendo tudo aquilo que é necessário, dormindo mais, comendo melhor, treinando adequadamente, descansando adequadamente, mudei diversas rotinas da minha vida em prol disso. E aí, consequentemente, a gente começa a sonhar. Sim. Então, assim, pensando em desempenho, aonde eu quero chegar, imediatamente o sonho é ser convocado para a seleção brasileira. Opa. A gente acha que esse ano isso vai acontecer, tem uma certa expectativa. Isso aí.
E aí, nesse contexto, o primeiro grande campeonato seria o Campeonato Sul-Americano. A gente está torcendo. Então, a torcida imediata é essa. Agora, a longo prazo, sabe lá onde dá para chegar, né? E é claro que existe toda uma estrutura, gente por detrás. A gente vê o atleta, vê o profissional, e a gente não sabe, mas existe toda uma equipe trabalhando ali, né, Gustavo? Quando você vê um atleta, especialmente em modalidades individuais, né, você vê um atleta lá competindo, aquilo ali é uma fraçãozinha da história, porque você tem uma equipe multidisciplinar por trás, você tem sempre vários personagens que não estão em ênfase naquele momento, mas que estão atuando para que aquilo aconteça, né? Sozinho é praticamente impossível você conseguir alguma coisa relevante, ainda mais em cenário de rendimento, né? Nós estamos falando de um esporte onde eu não sou profissional, simplesmente por questão técnica. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso dizer que eu sou um profissional porque eu não vivo disso, eu não estou recebendo salário, não tenho um clube. Mas eu estou no Brasil, pelo menos, disputando o mais alto nível de rendimento daquilo que é a minha categoria. Então, eu sou um atleta de rendimento, então existe uma equipe por trás, existe todo um cenário, né, que ninguém está vendo no dia a dia, mas que está acontecendo, porque senão é impossível tocar isso adiante, né? E existe algum levantamento aí, lift, que você mais destaca, mais importante? Então, essa é uma coisa interessante também, porque o que me trouxe para o esporte foi o supino, né? Eu na musculação já fazia um supino um pouco mais pesado do que a maioria, gostava. Eu nem pensava, na verdade, em competir no powerlift, eu pensava só em competir no supino, porque eu me sentia capaz ali. Mas aí quando eu conheci o powerlifting, o lift que está mais destacado para mim atualmente é o agachamento. Né? Para se ter uma ideia, o agachamento que eu fiz no Campeonato Brasileiro agora, que foram 350 quilos, foi o segundo maior agachamento feito por um atleta na história do Brasil. Olha. Na categoria HAL da IPF, né, que é uma federação testada, onde não é permitido o uso de recurso ergogênico, enfim. Então, assim, a gente está, né, e o maior agachamento, no caso, é na casa dos 370 quilos. Então, a gente está, de certa forma, próximo, dialogando com tentar bater um recorde de todos os tempos. Então, não é o lift que eu tinha como favorito quando eu cheguei no esporte, mas hoje é o carro-chefe, assim, disparado. Ele, inclusive, compensa o meu levantamento terra, que é um levantamento terra mediano, né? Mas, enfim, o meu agachamento, ele tá muito bom. O supino também é muito bom, não tem nada a reclamar, fiquei em segundo lugar em termos de resultado, né, específico do supino no Brasil, mas o supino dá para ganhar um pouco mais, dá para melhorar, mas o agachamento, sem dúvida, é o que está mais disparado aí. E, a longo prazo, a nossa meta é, talvez, né, tentar ser o primeiro brasileiro a fazer 400 quilos HAL, o primeiro brasileiro a atingir essa marca dentro da IPF. Algumas páginas, né, me alongando um pouco mais na resposta, mas algumas páginas, noticiários específicos do esporte, né, eu fiquei extremamente lisonjeado, né, porque muitos já apontam, né, como forte candidato a tentar chegar nessa barreira dos 400 quilos. Então, assim, é aquilo que eu disse, pé no chão, a gente tem noção de que não é padaria, não é só chegar lá e pedir mais uns quilinhos lá. Tem um negócio assim, muito bonito, né, que é essa força de vontade, né? O cara realmente lutar pelo que ele quer, sonhos mesmo, né? Aspirar às alturas, sim, né? Isso é bom. Cara, eu acho que é importante isso no esporte, em geral, né? Se você entra no esporte sem enxergar um futuro, sem ver alguma coisa maior, não faz sentido, né? Fica meio perdido. Então, assim, a minha referência hoje é tentar ser um pouco melhor a cada dia, tentar buscar recordes, tentar buscar coisas melhores, pelo menos do que eu tenho feito, né? Eu acho que no esporte individual a gente tem essa possibilidade. Às vezes no esporte coletivo, futebol, que é o mais comum no Brasil, né? A gente muitas vezes se compara com o adversário. No esporte individual, você ainda tem uma outra via, que se não for possível comparar com o adversário, sim, seja lá por qual motivo for, você pode se comparar com você mesmo. Falar, não, ano passado eu fiz tanto, esse ano eu quero melhor. No último campeonato eu fiz aquilo, esse ano pelo menos isso eu tenho que fazer. Né? Então você tem aí sempre para onde melhorar. É um termômetro ali que te ajuda muito. Você né? Tem coisas que te puxam adiante. Né? Muito bacana. Temos aí muita gente acompanhando nesse momento essa entrevista e certamente muitos atletas que também sonham. Você tem um recado especial para essa galera toda aí? Olha, é um pouco do que eu vim dizendo, né? Eu acho que se você tem um sonho no esporte, se você tem um sonho em qualquer área da vida, mas falando especificamente do esporte, você precisa colocar isso em prática dentro das suas capacidades, das suas possibilidades, começar a fazer o que você pode, né? Eu, quando comecei a treinar para o powerlifting, eu não tinha a estrutura que eu tenho aqui hoje, né? Eu acabei comprando a anilha olímpica, barra olímpica, um rack de agachamento para pôr em casa, porque a gente está numa cidade interiorana que não tem estrutura para esse esporte.
E chegou um ponto que a academia que eu frequentava já não estava atendendo a minha demanda, não por culpa da academia, eu acho o espaço, inclusive, excelente. Sim. Mas como que eles vão investir uma grana alta para atender um atleta, né? O foco deles é comercial, eles não têm a obrigação de atender o esporte. Mas assim, naquele momento que eu não tinha esse material, que era mais adequado para a minha prática, eu estava treinando lá do mesmo jeito, né? Depois eu fui tentar trazer essa estrutura melhor, ainda tudo muito improvisado, muito precário aqui, meu espaço é improvisado, você está vendo a garagem da minha casa aqui. Mas assim, por que eu estou falando disso, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem para hoje. Se você tem uma academia que não tem uma aparelhagem adequada, não importa, adapta, faz aí o que você puder. Tem um monte de vídeo meu no Instagram aí amarrando a anilha na barra, fazendo adaptações para eu me preparar da forma que eu podia. Então, se você tem um sonho, se você quer, você precisa fazer a sua parte. A gente já sabe que várias pessoas partem de pontos diferentes. Tem pessoas que têm acesso mais cedo, tem pessoas que não têm, tem pessoas que conseguem essas necessidades básicas com mais facilidade e outras não. Mas a parte que diz respeito ao atleta, isso é impossível de fugir. Você vai ter que fazer a sua parte. E permitir sonhar, se permita sonhar, permita que você enxergue um futuro melhor. Não precisa ser um cenário nacional ou internacional. Se você hoje está disputando alguma coisa a nível municipal, maravilha, talvez amanhã você vai estar disputando no regional, talvez ano que vem você seja melhor do que você foi esse ano. Vai subindo os níveis. Exatamente. Aí, né, então, aos poucos. O que eu tenho a dizer para qualquer atleta, né, para qualquer pessoa que sonha em galgar algum espaço no esporte, é isso. Primeira coisa é fazer a sua parte, né, entender que você tem uma série de tarefas ali para você fazer e tentar organizar a vida a seu redor, procurar apoio profissional, né? Eu estaria patinando no mesmo lugar se eu tivesse sido um cabeça dura e não tivesse aceitado a ajuda de um treinador experiente, né? Eu poderia muito bem bater no peito e falar, eu sou professor de educação física, eu não preciso de ninguém de fora para periodizar para mim. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? A faculdade de educação física ela não prepara a gente para todos os esportes, ela prepara de forma geral, né, quem especializa depois é a própria atividade. Certamente. Então, assim, é fundamental que a gente entenda essa necessidade, primeiro, de fazer a nossa parte, e, em segundo lugar, de aceitar aquilo que é de oportunidade que vai chegando pra gente. Bacana. Você tá no Instagram, passa pra gente aí, o pessoal que quer te seguir, começar a te acompanhar aí de perto. Eu tô no Instagram como Gustavo Melo _77. Tô sempre mostrando no Instagram, também tem no YouTube. Se colocar Gustavo Melo Powerlift, você vai achar no TikTok, enfim, eu tô em todas as redes. No Instagram, onde é o carro-chefe, né? Eu acho que é onde a maioria das pessoas no Brasil hoje tem acesso diário e contínuo. Mas é isso, estou sempre compartilhando as minhas rotinas, dando dicas também. Muitas e muitas pessoas chegam em mim, muito antes do Campeonato Brasileiro, muito antes de eu ter uma projeção nacional, chegam em mim e pedem dicas, perguntam questões básicas, o que eu faria, o que eu acho. Aquilo que eu posso contribuir, eu vou lá, contribuo, falo, opino. Aquilo que eu não me sinto capaz, eu digo também. Então, assim, é um espaço de diálogo também, as minhas redes sociais. Muito bom. E ela tá aí justamente para isso. Justamente porque eu também faço essa busca. Quando eu quero algum assunto que eu não domino, eu vou procurar alguém que é mais experiente, alguém que possa me ajudar, e a coisa vai girando, a roda vai girando dessa maneira. Com certeza. Né? E aí você falando do Campeonato Brasileiro, para a cidade de Divino, e aí eu digo até mesmo para a região, é um orgulho muito grande. É lógico, né, eu sou suspeito para falar, né, mas fiquei muito feliz, né, eu sendo aqui de Divino, nascido, criado aqui. A gente sabe o quão difícil é. A gente tem outros exemplos de atletas divinenses que tiveram destaque nacional, né, que tiveram uma história, e isso é bacana, né? Quando a gente olha para a história do Suyan Zanoni, quando a gente olha para a história do Miguel, do futebol, enfim, vários atletas que tiveram em algum momento destaque nacional e que orgulham o divinense. E aí, assim, é lógico, eu estou apenas começando num esporte que é muito nichado ainda, é um esporte que não tem uma mídia tão grande, mas que está crescendo cada dia mais. E eu fiquei muito orgulhoso quando eu coloquei a cidade de Divino no topo do pódio. Teve um amigo que chegou em mim lá e disse, Divino hoje é a maior cidade do Brasil. E aí, assim, olha só, como que a gente não fica orgulhoso com isso, né? Eu fiquei muito feliz. E acho que, assim como eu, né, qualquer divinense que queira, né, se dedicar, se desafiar, enfrentar essa batalha que é tentar alguma coisa no esporte, seja qual esporte for dessa pessoa, eu acho que você tem que ir de cabeça mesmo, tentar fazer o seu melhor, porque a vida passa e depois você olha para trás e fala, putz, eu podia ter tentado, podia ter arriscado um pouquinho mais, né? Falamos com Gustavo Melo, grande campeão do esporte powerlifting brasileiro, campeão brasileiro. Isso aí é destaque. E, Gustavo,
A gente está torcendo muito por você, para sua carreira, e eu tenho certeza que muitos outros títulos bem maiores aí vão vir. Eu agradeço, né, mais uma vez, te agradeci aqui antes, vou agradecer mais depois, mas assim, agradeço o espaço, é muito importante que a gente tenha a mídia cobrindo, né, o que acontece no esporte da nossa cidade. Eu acho que nós vivemos um tempo onde não é mais possível relegar o esporte um cantinho, né, o esporte está cada dia mais em evidência. Por exemplo, minha família está aqui treinando comigo, eu estou tentando promover saúde para minha mãe, para minha tia, para meus irmãos. Então, assim, cada dia mais o esporte está em evidência, não dá para deixar em escanteio. Então, agradecer a sua iniciativa, de ter me procurado, vir aqui falar de esporte. Agradecer a Raquel também, né? Agradecer a minha tia que indicou. Inclusive, ela está sempre, né, indicando aí, tem que agradecer muito a ela, porque ela abriu bastante portas na mídia. Mas é isso, agradecer também ao pessoal que acompanha o campeão. Toda a torcida, eu recebi muita mensagem de divinense, assim, gente que às vezes tem anos que eu não encontro na rua, mas a pessoa fez questão de ir lá me mandar uma mensagem. Então, assim, é muito gratificante e eu estou disposto a ajudar quem precisar. Eu não atuo profissionalmente com o powerlifting, mas eu estou disposto a ajudar, como eu disse, né, com dicas, com, às vezes, emprestar o espaço, enfim, se você precisar de alguma coisa em relação ao powerlifting divino, eu estou aqui, agradeço a todos vocês, agradeço o campeão toda a equipe do campeão por estar aqui comigo. E a chegada aqui, ele tem toda uma estrutura aqui, o seu local de treino aqui realmente está de parabéns, você fez investimento bom aí nisso daí. Agora deu uma melhorada, né? O espaço aqui, ele é orgânico, tem muita coisa para melhorar, mas eu estou cada dia mais fazendo ele ficar funcional e atendendo aqui as minhas necessidades. Tudo de bom. Muito obrigado. Esse é Gustavo Melo, siga lá.